O Senhor Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia, por essa verdade que as Escrituras confirmam a todo momento em que a gente abre para meditar, para buscar a presença do Senhor. E essa manhã ele me deu essa passagem que veio do devocional que eu faço, que eu busco fazer todos os dias. Esse devocional tem me ajudado muito há alguns anos já. Ele é do Bispo Edir Macedo, é o Pão Nosso para 365 dias. E ele traz mensagens a cada dia, uma mensagem nova vinda do Espírito Santo para abençoar a nossa vida, para nos nutrir do maná espiritual que é a palavra de Deus. E a cada dia ele me traz aquilo que Deus quer falar para mim. Isso é a fé. A fé que nos move, a fé que nos sara, a fé que nos cura, a fé que nos liberta, a fé que nos transforma, a fé que nos salva. Quando a gente manifesta a fé no nome do Senhor Jesus, então ele se manifesta a nós. Porque é necessário que haja a nossa atitude também. É necessário que haja a nossa crença também. Deus é o Todo-Poderoso e ele pode fazer tudo sozinho se ele quiser. Mas ele nos criou, foi da vontade do Pai criar tudo, todas as coisas, inclusive nós. Então ele quer fazer parte da minha, da sua vida. Ele quer fazer parte de cada dia da nossa vida. Então ele convida-nos, ele nos convida todos os dias a estarmos com ele. Então, ele quer entrar na sua vida, ele bate a porta. Jesus, ele diz isso, que ele bate a porta. E se a pessoa abrir, ele entrará e ceará com ela, ou seja, estará ali com ela, conversando, santificando aquela pessoa, mostrando aquilo que ele quer fazer na vida dessa pessoa. E como é que a gente conhece tudo isso? Como é que a gente sabe de tudo isso? Está tudo aqui, na palavra dele. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus. É tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus já fez, está fazendo e fará no futuro. Tudo para que tenhamos uma eternidade com ele. Tudo para que, enfim, depois de todas as obras que ele fez, ele possa repousar conosco. Então, essa é a promessa de vida eterna. Essa é a promessa de salvação que Jesus veio para nos dar. E ele também veio para julgar. Então, essa é a palavra de hoje. Lá em Malaquias 3:10, que na minha Bíblia o título é O Anúncio da Vinda do Senhor. Então, esse capítulo, ele é especial. Todos os capítulos, todos os livros da palavra de Deus são incríveis, porque é a própria palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus aqui diante de nós. Então, aqui, esse capítulo, ele mostra que Jesus viria, ou seja, isso aqui foi anos antes da vinda do Senhor. Então, a gente entende que Deus, ele avisa. Deus, ele é simples, ele é puro, ele é santo, ele é Deus. E ele sempre avisa ao seu povo aquilo que ele vai fazer. E ele tem avisado aquilo que ele vai fazer. Ele tem avisado todos os dias. Além daquilo que está escrito na palavra de Deus, hoje ele tem levantado o profeta para nos dar a direção daquilo que vai acontecer. As pessoas crendo ou não, a verdade, ela é uma só, que da mesma forma que Deus ele levantou um único profeta em cada período para mostrar aquilo que viria a acontecer, ele levantou Noé para mostrar que Deus iria acabar com o mundo ali naquele momento com água e mandou Noé fazer aquela arca para salvar aqueles que criam nessa verdade, aqueles que
que queriam, né, sobreviver, mas a gente sabe que somente Noé e sua família sobreviveu ali, os únicos tidos como justos, que viveram naquele momento pela fé, e o resto todo da humanidade naquele tempo morreu nas águas do dilúvio. Mas a gente sabe que tem algumas passagens que Jesus ele desce, mostra, né, que ele desceu ao inferno, né, para dar a oportunidade para aqueles que anteriormente morreram nas águas do dilúvio, né, para que houvesse salvação. Tem uma passagem que fala disso, né? Tem muitas interpretações essa passagem, mas se você colocar aí na internet você vai ver. Mas enfim, não é esse o foco, né? Só me veio à mente aqui, eu acabei falando. Então, mas qual é o entendimento que o Espírito Santo quer nos dar? Que Deus, ele sempre avisa. E aqui ele estava avisando, nesse momento aqui, o anúncio da vinda do Senhor. O anúncio da vinda do Senhor Jesus para salvar, para justificar, para julgar também. Então aqui ele inicia dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, logo quando a gente medita nessa primeira frase aqui, a gente logo pensa, não, ele está falando de João Batista, né? Porque João Batista foi o precursor do Senhor Jesus, anunciando a vinda do Senhor, preparando o caminho para a chegada do Salvador, para que todos vissem o Deus Todo-Poderoso ali, o Salvador da nossa alma, o Senhor Jesus. Mas quando a gente medita melhor, a gente vê que aqui quem está falando é Deus. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. Que filtro é esse? Parecendo que eu fui queimada. Quem está falando, meu Deus do céu, que filtro horroroso. Que filtro. Não tem outro, não. Filtro feio. É porque sem o filtro também fica tudo branco. Mas enfim, quem está falando aqui é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, ele estava anunciando a chegada do Filho dele, do Senhor Jesus, para trazer salvação. Ou seja, Jesus, Deus, ele mostrou que Jesus aqui é o mensageiro de Deus, porque ele trouxe a mensagem de salvação. Ele trouxe a mensagem de salvação para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus, ele veio como um mensageiro de Deus. E mensageiros de Deus, você pode ver que o significado de anjo, né? Anjos são o quê? Mensageiros de Deus. Então, Jesus, ele veio como um anjo, tá? Mas ele não é um anjo, ele veio como filho de Deus, mas remete a isso também. E da mesma forma hoje, para aqueles que estão levando a palavra de Deus, esses são tidos como mensageiros, como anjos do Senhor Jesus, porque temos, pela misericórdia dele, o Espírito Santo. Então, essa pessoa é tida como o mensageiro do Senhor Jesus. Então, aí a gente já pensa, não, Deus é o Senhor, Jesus é o servo e nós somos seus conservos.
Então aí a gente vê, isso vai ser mostrado em outras passagens, né? A gente precisa meditar na Bíblia para pegar esses detalhezinhos, porque cada um desses detalhes vão se completando em ideias espirituais, em entendimentos espirituais que a gente precisa ter para compreender a grandeza de Deus, para compreender a glória de Deus, para mergulhar no Santo dos Santos, para mergulhar na mente de Deus, que é santa. Então, quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente vai buscando se encher dessa palavra, a gente vai tendo entendimento espiritual daquilo que Deus faz, daquilo que Deus deseja fazer na sua e na minha vida. Então, Jesus, ele veio não para ser uma religião. Jesus, ele veio para mudar a sua vida. É isso que Deus ele deseja que a gente saiba. Religião vem para dividir. Jesus, ele veio para unir todos numa só igreja. Um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E isso é falado lá em Efésios 4, se não me engano, é 4 ou é 5. Depois coloca aí no Google que você acha o versículo. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Coloca depois para você ver que Deus, ele é unidade, ele é único, um só. É tanto que a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três, são um só Deus. Para você ver que Deus, ele ama a simplicidade, a unidade, aquilo que é um só, porque ele é definido. Então, aquilo que é definido, a gente já tem um vislumbre da essência de Deus. Então, ao longo da jornada, o Senhor vem me mostrando, né, que coisas assim, simples, coisas únicas, meio que traz uma segurança, traz uma definição. A nossa fé, ela tem que ser definida. Por isso que a nossa fé, ela tem que estar apoiada em uma única rocha, que é o Senhor Jesus. Porque se eu dividir a minha fé com várias coisas, ela não vai ter força. Por isso que a gente não pode se apoiar em várias coisas, em várias crenças, porque a religião é isso, são várias religiões. E isso acaba causando divisão, isso acaba causando dúvida, muitas dúvidas. Quantas vezes Deus, ele me permitiu evangelizar pessoas que logo, quando eu comecei a conversar com elas logo diziam, eu tenho muitas dúvidas. A gente chega a ver aquela agonia na pessoa, porque é muita coisa na cabeça, porque tem muito conhecimento. Ah, eu sou cheio de conhecimento, eu já estudei muito, eu já pesquisei muito. Isso causa confusão. E Deus não é Deus de confusão. Está escrito. Quem gosta de confusão é o diabo. Porque na confusão vem a dúvida, vem o medo, vem a insegurança. Não vem definição. A pessoa fica perdida em um monte de coisa na cabeça. Isso causa, sei lá, loucura. Então é tanto que a gente vê por aí muitas pessoas, eu sei disso, eu já estudei isso. Isso não vai salvar você. Conhecimento não salva ninguém. O que salva é a nossa fé empenhada naquele que é único e verdadeiro, naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que veio como um mensageiro de Deus para preparar o caminho diante do Senhor para salvar.
Ele se sacrificou por nós. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou. Ele ascendeu aos céus e voltará para buscar a sua igreja e em seguida para julgar quem ficar. Então, qual é a mensagem aqui? Jesus, ele veio para você, meu amigo. Você que está me assistindo aí, que vai me assistir, ele veio para você, para salvar a sua alma e a minha alma. Ele veio porque ele quer uma intimidade com você. Ele quer mostrar para você aquilo que você precisa para ser feliz, de fato e de verdade. E não é uma felicidade que acaba, é uma felicidade eterna. Ele veio para mostrar para você o que é ter paz. Paz em vida, paz de espírito, paz de alma, porque a nossa alma ela é inquieta e ela só pode estar em paz se ela estiver com Ele, ligada a Jesus. Você pode ter certeza disso. Ele veio para nos mostrar, para você e para mim, o que é ter plenitude de vida. Plenitude. Você sabe o que é plenitude? Plenitude é... A gente começa a pensar assim, sem olhar significado nem nada. O que é que você pensa sobre plenitude? Uma pessoa plena. Uma pessoa que está satisfeita com aquilo que ela é, com quem ela é, com aquilo que ela tem. Ela está bem. Ela está num estado permanente de paz. Ela está plena, ela está satisfeita. Então é isso que Deus ele quer nos dar através do Senhor Jesus. Satisfação eterna. Com Jesus a gente se satisfaz. Só o amor dele nos satisfaz. Então a gente não precisa mais ficar buscando coisas e pessoas para nos preencher. Porque aquilo que Deus quiser nos dar, ele vai dar. E aquilo que a gente precisar, ele diz, eu já sei do que vocês precisam. Antes mesmo de vocês me pedirem. Mas ele quer que a gente peça, ele quer que a gente ore, ele quer que a gente fale. Porque isso daí é a nossa fé. É como a gente crê que ele está vivo, que ele é Senhor e que ele nos atende. Ele fala com a gente. Então, isso é a fé. É a nossa comunhão com Ele, é a nossa intimidade com Ele. Essa é a nossa fé. Que Ele já sabe da nossa fé, mas Ele quer interagir com a gente, Ele quer interagir com você. Então, se você não tem interagido com Deus, a partir de hoje comece a fazer isso. Senhor, eu não sei. Pode chegar assim também, seja sincero. Deus, eu não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, fala comigo, me dá uma chance, fala para mim o que é que eu preciso. Ele vai falar, e ele vai falar de uma maneira que vai ser somente para você, porque ele quer interagir com a gente de formas específicas. Ou seja, ele, assim como nós somos diferentes uns dos outros, Deus ele tem uma maneira toda especial para falar com cada pessoa. Ele não vai falar com todo mundo da mesma forma. Claro que a palavra de Deus é uma só. E aqui a gente encontra a certeza de como ele fala. Glória a Deus, é isso mesmo. Porque aqui a gente confirma com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Mas também que o Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é nesse confirmar, a gente confirma com a palavra, é tudo através da palavra.
mas também a gente vai ter experiências únicas com Deus. Cada um tem suas experiências com Deus. Então você vai identificando como é que ele fala, né? A forma que o Espírito Santo traz alguma coisa para você vai ser única. Então eu tenho formas, entendimentos de como o Espírito Santo fala comigo. Então é isso que Deus quer para cada um de nós. Ele quer nos dar vida, e vida com abundância. É uma vida que as coisas do mundo não dão. Então, só para adiantar aqui, Jesus é o mensageiro de Deus, que ele veio para trazer a salvação. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então quem está falando aqui é o próprio Deus, dizendo, olha, vocês estão desejosos, vocês estão necessitados, porque Deus sabe do anseio do ser humano. Por mais que o ser humano não entenda, não compreenda, a alma do ser humano anseia pelo Deus vivo, por mais que ele não saiba. É tanto que ele diz, eu cingi a vós mesmo que vocês não me conheçam. Ou seja, eu vesti vocês, eu cuidei de vocês. Ele está querendo dizer assim, eu cuido de vocês mesmo que vocês não me conheçam. Isso está lá em Isaías, alguma coisa. Então ele está dizendo aqui, olha, a quem vós buscais, a quem vós desejais, eu estou enviando. Eu estou enviando a salvação. Jesus é a salvação de Deus para a nossa vida, para a nossa alma. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é fogo. E o fogo purifica, o fogo queima, o fogo prova. É tanto que ele vai dizer assim, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. Porque quem se aproxima de Jesus se torna purificado. É purificado, é santificado. Porque Jesus é luz também. Jesus é o fogo, Jesus é a luz. E a luz tudo manifesta. Então, é impossível a pessoa se chegar até Jesus sem aparecer diante dela a verdade, porque Jesus é a verdade. Então, o que isso quer dizer? Que quando aconteceu, ou se já aconteceu com você, de você entregar sua vida para Jesus de fato e de verdade, é Deus derramar sobre você o arrependimento, ou seja, vem à tona a sua condição espiritual, a verdade que você vive. Então a pessoa acorda. Com Jesus, ela estando diante de Jesus, a pessoa acorda. Ela acorda para a realidade. Porque Jesus é luz e a luz dissipa as trevas. Então, as trevas saem e a pessoa começa a enxergar a verdade que estava por trás das mentiras que o diabo tenta fazer com que a pessoa, o ser humano, acredite, a ilusão desse mundo. Então, olha só que coisa gloriosa. A pessoa acorda diante de Jesus, que é luz, que é palavra, que é vida, que é fogo. Então a pessoa, ela acorda para a vida e ela começa a enxergar a verdade. Para você ver que quando a pessoa se entrega de fato e de verdade para o Senhor Jesus, é algo inesquecível. A pessoa não esquece mais do momento em que ela teve
um encontro verdadeiro com o Senhor. E a partir dali, ela começa a andar, a buscar andar em justiça. Eu digo sempre buscar porque é tudo uma guerra, é tudo uma luta que a gente precisa se manter nessa fé. A gente é falho, então nessa caminhada a gente falha, a gente erra, mas a gente não vive mais em pecado, porque o pecado já é o passado, as trevas já são passado. A gente quer agora andar na luz. A gente quer andar na luz do Senhor Jesus, na verdade, na justiça, na transparência. E a gente vai buscar viver nessa transparência. Então, quem suportará o dia da sua vinda? Ou quem subsistirá quando ele aparecer? Por quê? Porque ele é fogo. E o fogo prova, o fogo purifica. A gente sempre deve lembrar do ouro, que é colocado no fogo em altas temperaturas para todas as impurezas saírem, para ele se tornar cada vez mais puro, cada vez mais válido. Então, Jesus é como fogo. É como labareda de fogo. É o fogo consumidor. Jesus é fogo consumidor e como o sabão dos lavadeiros, ou seja, ele também é a água da vida. Ele nos lava de todo o pecado. E a gente associa lavar com água e sabão. Por isso que ele é o sabão dos lavadeiros. E tem outra passagem que diz que ele... que suas vestes são tão limpas, tão brancas, que nenhum lavadeiro na face da terra poderia branqueá-las daquela forma, porque ele é a pureza, a limpeza. Jesus gosta de limpeza. Por isso que quando a gente lava a casa, a gente fica com aquela sensação boa, né? Tá tudo limpinho, tá tudo lavado. Jesus ama isso também. Ver seus irmãos, né? Que somos irmãos dele também, filhos de um mesmo pai, todos limpos, puros, santos. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro, tá vendo? E como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então isso aqui remete ao primeiro amor. O povo de Israel é famoso por firmar uma aliança com Deus e depois desfazer, fazer besteira. E adorar outros deuses, ficar idolatrando outras coisas, enfim, quebrar alianças. Então aqui, Deus ele estava dizendo, ó, vai vir aquele, o Senhor, o meu mensageiro, fogo consumidor, que vai purificar vocês de uma forma tão poderosa, tão profunda, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, a oferta será agradável. A oferta que vocês derem será pura. Porque no Antigo Testamento a gente vê que o povo dava ofertas e tal, mas isso se tornou algo assim, como religiosidade. Se tornou algo sem significado espiritual. Tava fazendo só por fazer, né? Que hoje em dia isso ainda acontece. Mas Jesus, ele, através do Espírito Santo, é aquele que nos trata, que nos limpa, que nos guia, que nos orienta, que nos dirige, que nos purifica, a ponto da gente fazer as coisas não porque a gente tem que fazer, mas sim a gente fazer com amor, com prazer, a gente fazer com alegria, com santidade,
para que a oferta seja agradável ao Senhor. Então a gente fazer de todo o coração, com amor. Então assim agrada ao Senhor. E é isso que Deus quer. E oferta é tudo aquilo que a gente faz. Se a gente, eu tô aqui dando a palavra. Isso aqui é uma oferta. Isso aqui é uma oferta. Que ela tá chegando primeiro ao trono do Senhor e em segundo lugar é uma oferta, é um presente para todos. Então, que essa oferta seja agradável ao Senhor. Como nos dias antigos, como nos primeiros anos, ou seja, no primeiro amor. É a nossa guerra, a nossa luta diária para a gente se manter no primeiro amor. Primeiro amor, aí você pensa, primeiro amor, quando você se apaixonou a primeira vez. Era tudo, você só pensava naquela pessoa, você só queria aquela pessoa, você só queria ficar perto dela, para preparar um presente para aquela pessoa, nossa, olha o cuidado, olha o zelo, olha o carinho, olha o amor que é dado para preparar para aquela pessoa alguma coisa, tá entendendo? Então esse é o primeiro amor. Quando a gente encontra o Senhor Jesus, a gente faz as coisas com zelo, a gente faz as coisas com amor, com carinho, Então, a gente se manter nisso. A gente se manter buscando fazer assim. E pedindo misericórdia a Ele, porque muitas vezes vem situações, vem períodos de guerra, de deserto, em que a gente se sente meio fraco, a gente se sente meio, sabe? Como se a gente não tivesse fé. Mas glória a Deus por tudo. Então, louvado seja o nome do Senhor pelas guerras, pelos desertos, pelos momentos em que às vezes a gente se sente meio assim, assado, mas a gente continua na fé, a gente pede misericórdia a Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me fortalece, me sustenta, me dirige, me ajuda, por favor, meu Pai, eu quero permanecer, eu vou continuar, não importa o que aconteça, eu vou permanecer. Então, essa perseverança dá força pra gente, porque a alegria, o Senhor se alegra e a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus se alegra quando a gente persevera, porque Jesus, ele perseverou. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de filho de Deus. Então, a gente seguindo Jesus, a gente está seguindo o caminho da salvação. Claro, ele é a salvação, ele é tudo. Então, para finalizar, chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, ou seja, os injustos, e a viúva e o órfão, aqueles que são desprezados, aqueles que são esquecidos e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem. Diz o Senhor dos Exércitos, não me temem. Porque se vivem assim, é porque não têm temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, essas pessoas não estão sendo sábias para com elas mesmas, para com a alma delas. Sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha também a própria alma em primeiro lugar. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus ele é misericordioso, ele é benigno, ele é justo, ele demora em irar-se. Então, ele não muda, ele é o mesmo. O Deus Todo-Poderoso lá do Jardim do Éden é o Deus Todo-Poderoso lá do final que vai repousar na eternidade junto com todos aqueles que creem, que creram, que permaneceram até o fim, que receberam a coroa da vida e que vão estar para sempre no repouso do Pai. Que essa mensagem tenha abençoado você, que essa mensagem tenha edificado a sua vida, a sua alma, e que possamos estar preparados para a chegada do nosso Senhor,
preparados com o primeiro amor, vivendo o primeiro amor, mesmo em tempos de guerra, para estarmos juntos como uma família espiritual, aguardando a chegada do nosso Senhor, do nosso Rei dos Reis, do nosso noivo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. E esse vídeo vai estar no YouTube mais tarde, em nome do Senhor Jesus, às 8h30 da noite, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.